Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo. Salmo de número 78. Estamos meditando, né? O mês da família terminou, mas a gente continua. O mês de maio é o mês que a gente dedica, né, à família. Mas nós estamos pregando principalmente para a família. E nós vamos continuar ainda nesta manhã. Quero que deixe a sua Bíblia aberta. Quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos e que abra o seu coração para que aquilo que Deus quer realmente falar, né, a você. Que você deixe Ele falar ao seu coração. Muitas vezes as palavras que a Bíblia nos fala parecem duras. Talvez nesta manhã as palavras sejam duras, mas elas são necessárias porque não são palavras de homens, nós queremos que são palavras de Deus. Então, peça para que realmente o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos orar. Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor. E nosso desejo é que o Teu nome seja glorificado, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, para incomodar a cada um de nós. E tudo aquilo que impede que o Teu nome seja glorificado, que nesta manhã caia por terra, seja retirado do nosso meio, seja retirado de nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações. Ó Espírito Santo, és Tu que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, nesta manhã, fala de tal maneira que não possamos resistir à Tua graça infinita, à Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Quero ler os versículos de 17 até 19, Salmo 78. Interessante como o Espírito trabalha, né? Inclusive até nas músicas, porque eu não sento com ninguém que prepara o culto, nem com o ministério de adoração, né? Grupo de louvor ou com o responsável, né? Para separar as músicas, mas esse texto aqui, essa parte, fala sobre a questão da mesa, né? Sobre a questão de estarmos em comunhão ou não. E nessa manhã nós cantamos, né, uma música que fala em relação a isso. Diz assim, os versículos de 17 a 19. Mas ainda assim prosseguiram em pecar com ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de agrado, ou em outras versões, que agradasse ao seu apetite. Falaram contra Deus dizendo, pode por acaso Deus nos preparar uma mesa no deserto? Tem um ditado que diz que quando, né, o diabo não vê, ele manda o secretário. Não é verdade, né? Esse texto aqui, quando eu estava lendo, né, esse texto e preparando a mensagem, e agora de manhã, quando entrei na casa do Senhor e quando os louvores tocavam o meu coração, e acredito que tocaram no coração de todos, né, e o louvor fala que é na mesa que nós temos comunhão, mas tem gente que não consegue ter comunhão na mesa do Senhor, porque não acredita na palavra do Senhor. Tem dúvidas. Sabe, se você não entende aqui, não conhece o contexto da história, eu vou contar para você, para depois a gente, né, vou explicar para você, né, já li o texto, vou explicar para você e vou aplicar, né, essa seria uma mensagem ideal, positiva. O povo saiu do Egito, o povo do Egito era escravo, miserável, não tinha direito a nada. Deus tirou eles do Egito e disse, vou levar vocês, né, isso resumindo a história, é claro, vou levar vocês para uma terra em que ele chamava essa terra que mama leite e mel, uma terra abençoada. Lá vocês vão ter tudo.
Deus falou isso para eles. Mas antes vocês vão ter que passar no deserto. Foi o que nós falamos semana passada. Todos nós temos que passar pelo nosso deserto, é inevitável. Como eu tenho aprendido e tenho dito, Deus não nos tira do deserto. Ele passa no deserto com cada um de nós. O deserto seja entendido que são as suas lutas, as suas dificuldades. Deus promete e Ele faz, porque Ele não é homem para que minta. Não é nem filho do homem para que se arrependa. E Ele prometeu isso e passou. E lá no deserto, a presença de Deus era visível, protegendo eles. Durante o dia, eles sabiam que Deus estava lá presente com eles, porque existia uma nuvem que os poupava do calor terrível, escaldante, infernal do deserto. À noite, Deus continuava presente com eles, uma bola de fogo, para os aquecer também do frio terrível do deserto. Pois no deserto é assim, né? São os extremos. Calor demais durante o dia e frio demais durante a noite. E muitas vezes nossas vidas estão assim, né? A gente não sabe para onde a gente corre, né? Como dizia a música antiga, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem para onde ir. Quanto mais, né? Você ora, né? Para dizer quanto mais você reza, mais a assombração aparece. Na verdade é assim. Quando você está no deserto, mais, meu Deus, quanto mais você busca Deus, o negócio piora. Muitas vezes acontece isso, e talvez você está passando por isso. E na casa do Pai, onde nós encontramos e somos convidados para estar, né? E aqui, eles estavam na casa do Pai, mesmo no deserto, porque a casa do Pai é onde o Pai está presente. A gente acha que a casa do Pai é só no céu. Não, no céu será sem nenhuma provação, tribulação. Mas a casa do Pai é onde o Pai está presente. E geralmente o Pai está presente na hora da angústia, da tribulação. Sou socorro bem presente na hora da aflição. É isso que a palavra de Deus nos diz nos Salmos. Ali a casa do Pai é levantada e é feita. E naqueles dias, a casa do Pai era no deserto, porque é ali que ele estava presente. É ali que o povo foi convidado naqueles dias para sentar à mesa. Mas, o que acontece? Que a gente pode tirar como uma lição para eles e para nós. Que nós somos convidados a estar na casa do Pai, não importa onde seja a casa do Pai. A casa do Pai pode ser em qualquer lugar, porque Ele está presente. Olha para os servos de Deus e veja onde o Pai estava com eles. Todo mundo quer, né, a coroa, mas ninguém quer a cruz, não é verdade? Mas geralmente, para receber a coroa, primeiro tem que passar pela cruz. Passar pelo deserto, passar pela tempestade, pelo sofrimento. Temos que passar, é inevitável. Deus nos convida a passarmos com Ele. Com Ele. Então olhe para os servos de Deus que foram honrados. Tantas lutas, tantas dificuldades. E aqui, eles foram convidados a estarem na casa do Pai, ali no deserto. Foi ali no deserto que Deus mandou erguer, né, um tabernáculo, um lugar que representasse a casa dele, ali no meio do deserto. Foi ali. E é no meio do deserto que Deus nos manda levantar o altar, levantar a casa. É no meio do deserto que Deus nos chama para adorar a Ele. É muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. Deus não quer adoração quando tudo está bem. Ele recebe, mas Ele quer principalmente quando tudo está mal. Quando tudo está mal, em que o altar está derrubado, que a coisa está feita, Ele chama, ergue o altar, como Ele falou para Elias, né? Elias, o povo se afastou, temos aí os profetas de Baal, e Elias foi lá, a primeira coisa que ele fez, erguer o altar, pois o altar representa a casa do Pai. Fui chamado, vá até a casa do Pai primeiro. Erga a casa do Pai. Entre na presença do Pai. Mesmo no deserto, mesmo na hora da dificuldade. E lá no deserto eles foram chamados a erguerem a casa do Pai. Pois ali o Pai estaria com eles. Mas o que acontece com eles, acontece com muitos de nós. Somos convidados à casa do Pai. Somos convidados à mesa do Pai. Mas sabe o que acontece muitas vezes com esses convidados? Ele diz aqui, eles foram convidados a estarem com o Pai. Mas diz o texto que eles tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes desse
satisfação, o quê? Do seu apetite, do seu gosto. Eles pediram isso, que ele estivesse apenas satisfazendo a vontade dele. O que a Bíblia diz que a nossa vontade muitas vezes é egoísta, né? Nós pedimos apenas para gastar com os nossos deleites. Sabe? E eles prosseguiram ali na casa do pai, versículo 17, em pecar contra ele. E se rebelaram contra ele no deserto. O deserto era a casa do pai. Sabe? O que acontece com a gente é a mesma coisa. Muita gente está na casa do pai. Mas faz o quê? Peca contra ele, se rebela contra ele. E não vem com essa história que a gente sempre gosta de transferir nosso pecado. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Que justificativa tinha Judas para estar na mesa do pai, na casa do pai, e vender o próprio filho? Que justificativa tinha Judas? Existiu algum pastor melhor do que Jesus? Existiu algum momento melhor do que quando Filipe perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai? Jesus disse: mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não viram o Pai? Eles estavam na casa do Pai, com a presença do Pai, e não entendiam. Judas não entendeu. E tem muita gente aqui que não entende isso. Tem muita gente que não entende, se rebela, peca, é pedra de tropeço na casa do Pai. Judas era isso, pedra de tropeço na casa do Pai. Na mesa do Pai, comendo com o Pai e pecando contra o Pai ali. E o Pai amoroso, sabe? O Pai não expulsou Judas. Sabe, na casa do Pai todos são bem-vindos. E a gente não tem autoridade para expulsar ninguém. É Jesus que leva. Ele que permite chegar, Ele que permite sair. E Ele diz para Judas: Judas, olha, o que você tem que fazer, vai e faz-o depressa. Tem muita gente que infelizmente, assim como o povo no deserto, que estava na mesa do Pai, assim como Judas ali, que estava na mesa do Pai, tem muita gente que está nesses dias na mesa do Pai, na casa do Pai, mas peca contra o Pai e se rebela contra o Pai dentro da casa do Pai. Sentado à mesa do Pai. Tem muita gente que é assim, infelizmente. Ou você vai dizer que Judas não viu os milagres do Pai? Ou você vai dizer que o povo não viu os milagres do Pai? Mas como eu tenho aprendido, milagre não salva ninguém, não. Quem salva é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Milagre não salva ninguém. Eles viram milagres 40 anos no deserto. E diz o texto que eles tentaram a Deus no seu coração. Diz o texto que eles se rebelaram. Judas viu Jesus ressuscitar morto. Viu Jesus curar cegos, aleijados. E ainda assim, se rebelou no seu coração. O problema está aqui, é no nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Talvez, se você olhasse para aquele povo lá no deserto, você não falaria mal deles. Estavam abençoados, né? Diz que eles saíram com as bênçãos do Egito, levaram ouro, prata, né? Gado. Estavam abençoados, diz que o texto bíblico que as roupas não rasgaram, seus sapatos não furaram. Por fora, eles eram uma coisa, por dentro era outra. Talvez você diria: nossa, Judas era o tesoureiro de Jesus. Tinha uma responsabilidade, tinha um cargo, digamos assim, ali no grupo apostólico. Mas o coração de Judas. Os fariseus, no tempo de Jesus, Jesus disse: vocês são tão bonitos por fora, mas são sepulcros caiados. O que tem no cemitério? Às vezes, né, às vezes alguns, agora esses cemitérios novos que tem aí, né, particulares, são tão bonitos, né? Dá uma paz, muitas paz interior, né? Tão bonito, você senta ali, às vezes coloca uma musiquinha, né? Você vê aquela paisagem tão bonita. Mas o que tem ali dentro? Igual a qualquer outro cemitério. Nossa, morte. É o que às vezes acontece. Estamos tão bonitos na casa do Pai, sentamos tão bonitos na casa do Pai, sorrimos uns para os outros na casa do Pai, mas estamos mortos, estamos tentando ao Pai.
Estamos rebelando contra o Pai no nosso coração. E o pior, estamos sendo instrumentos de Satanás na casa do Pai. Pois aquele povo foi instrumento de Satanás ali. Sabe? Muitas vezes nós somos usados por Satanás. Somos usados por Satanás. Não foi que Jesus disse para Pedro, né? Afasta de mim, Satanás. Porque ele estava sendo usado naquele momento. Mesmo na casa do Pai. Mesmo sentado na mesa do Pai. Judas, diz o texto bíblico que Satanás entrou aonde? Coração. Entrou no coração de Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Às vezes Satanás entra no nosso coração, na própria casa do Pai. Na mesa, sentado à mesa. Muitas vezes nós somos instrumentos de Satanás à mesa do Pai. Servindo ao Pai. Ou pelo menos achando que estamos servindo ao Pai. Fazendo as coisas que deveríamos fazer ao Pai. Mas não com o coração do Pai. Com o coração humano. Pois Judas serviu. Ele serviu ali. Mas não com o coração do Pai. Sim, com o coração humano. Será que não estamos servindo ao coração humano? Ao invés de servir ao coração de Deus, à vontade de Deus. Será que não estamos fazendo a nossa vontade? E aí nos tornamos instrumentos de Satanás. Porque o povo tentou tanto a Moisés, que Moisés fez o quê? Ele pecou e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Porque Deus fez o primeiro milagre, quando ele tirou a água da rocha. Deus disse para Moisés, diga, bata na rocha para que saia água, e saiu água. Depois, de novo, o povo tentou. Deus já tinha feito o milagre, por que tentaram a Deus de novo? Deus não podia fazer? E Deus fez. Tentaram novamente. E aí, Moisés, com tanta raiva, deu uma cajadada, não é verdade? Confesso que às vezes me sinto tentado a dar uma cajadada em algumas pessoas. E tem lá um cajado, os irmãos sabem, né? Tem um cajado grande lá, né? E eu falo brincando que além do cajado eu ganhei do missionário, né? Lá com os índios, um arco e flecha, né? É porque se o cara fugir na curva, a flecha pega. Nós somos tentados. Porque coisa ruim tenta você. Aí você tem que pedir misericórdia, né? Somos tentados que nem os filhos de Zebedeu. Senhor, quer que pede para descer fogo do céu? Não, meu espírito não é esse. Na casa do Pai vai ficar qualquer pessoa. Uns vão ficar com Satanás no corpo, mas vão ficar na casa do Pai. Até que eu faça a minha vontade. Alguns vão ficar, infelizmente, sendo usados por Satanás na casa do Pai. E essas pessoas são pedras de tropeço. Porque elas ficaram aqui dizendo, mas será que Deus pode preparar a mesa? Será que pode ter comunhão? E a gente fica, muitas vezes, na casa do Pai, na mesa do Pai, agindo igual esse povo miserável aqui. Ficamos assim. Sabe por quê? Toda vez que eu murmuro, que eu reclamo, que eu falo mal de alguma coisa, eu estou duvidando da mesa do Pai. Eu estou duvidando da santidade da mesa do Pai. Será que o Pai pode fazer? Será que o Pai pode melhorar a mensagem desse pastor que vos fala nessa manhã? Será que o Pai pode melhorar o louvor? Não, esse louvor não está bom, essa mensagem não está boa, isso não está bom, aquilo não está bom. Era isso que eles estavam reclamando o tempo todo, que não estava bom estar na casa do Pai, não estava bom estar na presença do Pai, que a mesa do Pai não era boa. É isso que nós fazemos com nossas ações e atitudes. E o pior, nós falamos mal, que a casa é do Pai, a casa não é minha, a casa não é sua, a casa é do Pai. Sou convidado. E falo mal daquele que me convida. Nós somos todos aqui convidados. Fomos convidados pelo Pai a estar na sua casa. Fomos convidados pelo Pai a sentarmos na mesa dele. Olha que privilégio. Ele convidou o povo a estar à mesa ali. Olha que privilégio maravilhoso. Lá no deserto. Olha, no deserto vocês vão ser engrandecidos. Porque aqui vocês não vão precisar trabalhar, plantar. Nada, vocês vão ser abençoados. E ainda assim, eles questionavam a mesa do Pai. É o que acontece muitas vezes com a gente. Nós
questionamos a mesa do Pai. Questionamos as bênçãos do Pai. Nós tivemos, mês de maio, nossos 30 dias, né, de oração. E no último dia, nós fizemos um momento apenas para agradecer, apenas de gratidão. Não era para pedir, né? E aí nós, interessante, no dia dos pedidos nós ficamos meia hora. No dia da gratidão nós ficamos 1 hora, tivemos que interromper porque o Google Meet ia interromper, né, a nossa transmissão. Mas como foi bom não pedir, e como foi bom ver como na mesa do Pai a comunhão, como Deus foi abençoando um aqui, outro ali, mesmo daqueles 30 dias, né, Deus foi fazendo gente que foi curada, gente que estava desempregada, conseguiu um emprego, e cada um foi contando, como a gente viu a alegria e como foi bonito a comunhão na mesa do Pai, que mesmo aqueles que não receberam os seus pedidos naquele momento, mas estavam agradecidos por aqueles que receberam, porque na mesa do Pai essa é a comunhão. Esse é o propósito de ser abençoado na mesa do Pai, não é porque eu recebi. Aí é que estava o problema deles, porque eles queriam algo que trouxesse satisfação apenas ao apetite pessoal, individual deles, não era na comunhão. É o que muitas vezes acontece. Eu só estou feliz, muitas vezes, na mesa do Pai, se eu for abençoado, se for a minha vontade, se for o meu desejo. Mas isso não é a comunhão da mesa do Pai. A comunhão da mesa do Pai é quando eu me alegro, quando mesmo eu não recebi nada pessoal. Mas no coletivo, todos foram abençoados. Isso é a mesa do Pai. Isso é a bênção do Pai. E aí, nós cantamos aquela música, o que nos move? Né? E aí fica essa pergunta para a sua reflexão. O que move você na casa do Pai? Sabe, infelizmente tem gente, e é triste como esse povo aqui de Israel, tem gente que é movido pela murmuração. Tem gente que é movido pela murmuração, pela crítica, pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, pela falta de perdão. Tem gente que é assim. Por quê? Porque você nota nas suas ações e atitudes, na convivência, na mesa do Pai, que eles são movidos por isso. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus ao quê? A um espírito de gratidão. Nós temos que entender que aqueles que são convidados a sentarem na mesa do Pai tem que sentar com o espírito de gratidão, não de murmuração. Pois o espírito de murmuração não é de Deus, é do diabo. É do diabo, porque Deus não tenta ninguém. Quem é que estava tentando aqui? Era instrumento de Satanás, aquele povo no deserto. Quem é que tentou? Judas, estava na comunhão, foi convidado a estar na comunhão, foi Satanás. Então, se eu sou tentado e faço isso, murmuro, né? Tenho ira, sou movido pela ira, pela mágoa, pelo ódio, pela falta de perdão. Então, estou sendo instrumento, infelizmente, de Satanás. E como eu posso sentar na mesa do Pai e ser bênção? Não posso ser bênção. Eu não posso ser bênção. Você vê como essa situação se repete. Aqui o salmista, ele está se referindo a algo que tinha acontecido, olha, há milênios atrás. Ele estava deixando isso aqui para aquele povo, para que eles não repetissem. Esse é o ensinamento do Salmo, para que eles não repetissem a mesma coisa. E já se passaram 5.000 anos e nós continuamos repetindo a mesma coisa. Continuamos repetindo a mesma coisa, os mesmos erros. Somos convidados à casa do Pai. Somos convidados a sentar na mesa do Pai. E continuamos pecando na mesa do Pai. Continuamos murmurando na mesa do Pai. Infelizmente tem sido a ação de muitos de nós.